Começando aqui agora a apresentação do trabalho da professora Cristina, começando pelo meu arquivo aqui do passe CSV, tanto .h quanto .c, que ele vai ler o arquivo de texto bruto, vai separar as informações usando a vírgula. A gente tem aqui, ó, o delimitador, que é a vírgula, tem declarado aqui a struct que a gente vai usar no .c para manipular as informações. A gente tem também aqui as funções e no nosso .h é isso. Agora no nosso passe csv.c a gente tem esse enum para ajudar mais na frente no switch case, a bool é delimitador para descobrir se é um delimitador, aqui onde a gente inicializa a linha csv, todos com -1, e aqui passando rapidinho pela nossa função principal, o trabalho dela é ler o arquivo separando as informações a cada vírgula. O principal dessa função é esse switch case organizado para aquele enum que a gente viu mais em cima e que pega cada dado e já guarda certinho na sua variável. Quando falta alguma informação ou um campo vier vazio, ele só mantém o valor padrão de -1 e continua a leitura sem nenhum problema. Aqui a gente tem agora o CSV to bin, que a função principal dele é converter as linhas de texto do CSV num binário. A gente tem a nossa struct aqui do cabeçalho, as structs para armazenar os dados de cada registro da memória e as nossas funções aqui embaixo. Fazendo aqui agora sobre o CSV to be 1.c, a nossa primeira função inicializa o header, ele vai inicializar a struct do cabeçalho com os valores padrão de um arquivo novo. No escrever a header no binário, ele vai escrever o cabeçalho no arquivo binário. Na nossa próxima função, para formatar e gravar o registro. Ele grava o registro binário. Se a linha for menor do que 80 bytes, ele preenche o resto com lixo, que é o nosso cifrão aqui. E, por fim, a nossa última função, para importar o CSV para o binário, ele faz a leitura de todo o CSV e a gravação do binário. Aqui agora a gente tem o módulo da busca binária. Tipo assim, a função principal dele, aqui no nosso busca binária, a função principal dele é que ele vai varrer os registros um por um e só vai exibir na tela aqueles que batem perfeitamente com todos os filtros que o usuário digitou. E aqui no nosso .c a gente vai ter esse scan quote string, que é a função que a professora passou para a gente usar, que ele vai ler um campo de string que vem delimitado entre aspas a partir da entrada padrão. Nosso match registro, ele compara sequencialmente cada registro do arquivo com os campos de buscas informados e os imprime se houver correspondência total. E para nossa última função, a gente vai ter a chama match bin, que ele lê as diretivas de busca dadas no terminal, aloca o espaço dinamicamente para os parâmetros e inicia as pesquisas. Oi, boa noite. Estou aqui para explicar meu trabalho de arquivos. A primeira funcionalidade que eu fiz foi a de deleção. Primeiro ele pega o nome do arquivo, pega o número de deleções e chama essa função aqui. Essa função vem aqui no delete e ela faz uma busca, que é a mesma busca falada no meu parceiro anteriormente. Faz a busca até chama outra função aqui de busca, chama essa outra busca aqui, encontra exatamente o arquivo certo e quando ele o registro certo, quando ele acha o registro certo, ele chama essa função logic remove, que é a remoção lógica, tá aqui, e que ela pega o cabeçalho, ela tipo faz a remoção lógica e marca como coloca o topo e o próximo, o topo do header e o próximo do registro, arruma aqui certinho, faz o write aqui do registro e faz a visualização do cabeçalho. Agora que eu fiz a inserção chama-se reg insertion, é esse aqui. A inserção de registro, ela faz o seguinte, ela pega
esse registro que está na entrada, ele cria um registro assim, para receber todas essas informações, e os nomes eles têm um recebimento diferenciado. Recebe todas essas informações e escreve o registro usando esse Write Register. O Write Register está aqui também, e ele faz aqui no começo a busca, analisando se tem alguma coisa no topo da ability removido. Se não tiver, ele vai no próximo RN. Se tiver, ele escreve no topo, e o topo é atualizado assim, pro próximo do auxiliar. Do próximo auxiliar, não, do próximo o próximo da pilha. E aqui no case 6, que é a atualização, que ele faz a mesma coisa, pega um monte de atualizações, ele vai aqui em update.c, faz a busca, ela é igualzinha basicamente, só que ela só tem uma diferença, que ela pega o número e os campos que vão ser mudados, né, que vão ser atualizados. Aí tem umas pequenas diferenças aqui, dos números, dos campos a serem atualizados, e aí depois ele vem aqui, e depois de achar o campo certo, o registro certo, ele atualiza os campos desse registro, todos os campos, alguns têm umas mudanças diferentes, que é dos nomes, e aqui ele faz uma busca, e aqui ele escreve o registro sem fazer a busca, né? Porque ele quer atualizar esse registro. Aí tá aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui no tempo, tá aqui. Ele vai aqui no registro e escreve sem usar, sem pesquisar, só escreve por cima do registro para atualizar ele, do registro que foi encontrado. E é isso.